Olá, bem-vindos ao segundo vídeo da unidade 1 da CEP de pré-cálculo, que versa sobre números reais, a reta real, equações e inequações. Meu nome é Fabiana Cotrim e eu estou aqui para ter uma conversa com vocês sobre a representação de números reais, dando continuidade ao nosso objetivo da unidade 1, que conforme a gente conversou no vídeo anterior, era compreender, né, manipular e operar os números, né, em particular os números reais. Então, aqui a gente vai agora abordar justamente a questão de manipulação de números reais, tá bom? Então, para a gente fazer essa conversa de como manipular esses números, eu trago duas perguntas aqui para a gente responder, tá bom? Uma delas é a seguinte: será que o número 0,9999 e assim por diante, né, indefinidamente, é igual a 1? E a segunda pergunta é: será que o número raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 mais e assim indefinidamente, esse número, ele pertence aos racionais? Tá bom? Então, assim, a ideia é que para que a gente possa responder essas duas perguntas, a gente tenha aí uma boa capacidade de manipulação desses números para que a gente possa saber avaliar essas perguntas, tá bom? Então, vamos lá? Muito bem. Então, para responder se o número 0,999 e assim por diante é igual ao número 1, é bastante conveniente observar que o número do lado esquerdo da igualdade se trata de um número real que está sendo fornecido através de sua representação decimal. E aí é bastante conveniente rememorar o que a gente viu na lição 1 dessa unidade, né? Que ela diz para a gente que, de fato, todo número real tem uma representação decimal infinita, que é o caso que está acontecendo aqui com esse número do lado esquerdo. E, além disso, se o número é racional, então a parte decimal é repetida a partir de um certo ponto. Então, a partir dessa informação, olhando o que a gente tem aqui, a gente observa que se trata de um número racional, tá bom? Ou seja, porque a gente observa, né, que a parte decimal, os algarismos que estão na parte decimal dele, eles se repetem, né? Então, se trata, de fato, de um número racional. Se é um número racional, ele admite uma representação como decimal. O que significa isso? Que existem, né, P e Q pertencente aos inteiros, com Q diferente de zero, que satisfaz essa igualdade, né? A grande questão é como encontrar esses valores. E aí a estratégia é a seguinte, tá? O que eu faço? Eu chamo de X esse meu número que está sendo fornecido por essa representação de 0,9999 e assim por diante. E aí eu, particularmente para esse caso, estou multiplicando por 10. Tá bom? E por que eu multiplico por 10? Por causa da periodicidade da parte decimal ser 1, né? Então, eu vejo aqui, ó, que todos os algarismos, eles se repetem na parte decimal, então a gente diz que tem periodicidade 1. Mas, se fosse uma repetição a cada 2 algarismos, eu teria multiplicado por 100. Se fosse uma repetição a cada 3 algarismos, eu multiplicaria por 1000, tá? Então, o mais importante é notar que com essa multiplicação, eu passo a ter um número com parte inteira, tá? E a parte decimal, ela fica preservada como era originalmente, tá bom? Então, eles passam a ter, né, embora números distintos, mas com a parte decimal, elas são iguais. E aí, nesse sentido, para ser conveniente a gente fazer a subtração dessas duas equações, porque olha só, colocando primeiro a que está do lado direito, 10x igual a 9,9999 e assim por diante, e colocando depois a primeira que está aqui do lado esquerdo como x igual a 0,999 e assim por diante, eu posso subtraí-las, tá bom? E aí, quando eu subtraio essas duas equações,
do lado esquerdo eu fico com 9x e do lado direito eu fico com 9, ou seja, eu consigo eliminar a parte decimal desses dois números, tá bom? E aí sim eu começo a caminhar para uma representação racional, porque a representação racional só pode ser formada por números inteiros, tá bom? Então, assim, desenvolvendo essa equação, o que a gente tem, né? 9x igual a 9, significa que x é igual a 9 sobre 9, que é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1, tá bom? Então, qual que é a conclusão? Que 0,999, assim por diante, é igual ao número 1. A única coisa que se tratam de representações distintas, mas para o mesmo número, né? Uma se trata da representação decimal, né, com essa parte aí decimal infinita, e a outra é uma representação racional, tá bom? Então, por mais estranho que possa parecer, pessoal, 0,99999 e assim por diante é igual a 1, tá bom? Então, vamos para o objetivo 2, né, que era analisar se essa raiz de 2 mais raiz de 2 mais assim por diante, esse número, ele pertence aos racionais. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, assim como a gente fez no caso anterior, é bastante conveniente a gente chamar de x esse número, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é chamar de x, e aí, como a gente tem uma raiz, também é interessante a gente levar ao quadrado os dois lados dessa equação para ver o que acontece, tá bom? Então, quando a gente eleva esses dois lados, o lado esquerdo fica como x ao quadrado, né? Mas o lado direito, ele vai ficar como sendo x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 e assim por diante. Então, aqui tem uma coisa bastante interessante, né? Que é uma característica própria desses 3 pontinhos dessa ideia aí de se repete para sempre, né? Então, assim, mesmo a gente elevando ao quadrado, o que aconteceu? A gente tira uma raiz, mas só que ela continua tendo a mesma característica nessa parte aqui, né? Então, aqui é bastante conveniente a gente notar isso aqui, ó, que eu tenho, né, do lado esquerdo, x ao quadrado igual a x ao quadrado, e aí do lado direito eu tenho 2 mais raiz de 2 e assim por diante, né? Então, isso equivale ao quê? A x ao quadrado igual a 2 mais x. Por quê? Porque isso daqui é exatamente o que eu tinha original, tá bom? Então, esse número ele tem a propriedade de que, quando eu elevo ele ao quadrado, ele ainda é ele próprio mais 2, tá bom? E aí, com essa equação aqui, ela é uma equação de segundo grau, né? Então, eu fui lá e isolei ela. Então, a gente fica, né, que o número que satisfaz essa igualdade, que é o que a gente está procurando, ele também satisfaz essa equação de segundo grau, tá? Como equação de segundo grau, tenho certeza que vocês sabem resolver, tá bom? Então, não é difícil a gente concluir que os números que satisfazem essa equação de segundo grau é o x igual a menos 1 e o x igual a 2, tá bom? Só que, lembre-se que a gente está procurando valores que satisfaçam essa nossa primeira equação, tá bom? E aí, como se trata de uma raiz, tá? Isso aqui, ó, não pode ser um número negativo. Então, a gente descarta esse x igual a menos 1, e aí a conclusão é a seguinte, que x é igual a 2, tá bom? Então, qual que é a conclusão? Que esse número, ele se trata, sim, de um número racional, né? Por mais esdrúxula, talvez, a forma que ele tenha sido apresentado para a gente, né? No final das contas, ele nada mais se trata do que o número 2, e o número 2 a gente sabe que ele pertence ao conjunto dos racionais, tá bom, pessoal? Então, com essa conclusão, a gente chega aos nossos dois objetivos, né? O objetivo primeiro, que era de fato igual, né? O 0,99 era igual a 1, e o objetivo 2, que de fato esse número pertence aos números racionais, porque nada mais é do que o número 2, tá bom? E com isso eu encerro o meu vídeo, desejando aí para vocês uma ótima continuação dos estudos da unidade 1, pratiquem, né? Pratiquem essa manipulação dos números reais, né? Então, essa manipulação de transformar
um número em representação decimal, se ele é racional, né? Encontrar a forma racional desse número e vice-versa, tá bom? Então, nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.